Se sentar. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para juntos refletirmos acerca da palavra do Senhor. Somos igreja em Cristo Jesus, somos membros do corpo de Cristo e nos últimos dias temos vivido tempos difíceis, né? Não é mesmo? Nesse ano, ao decorrer desse ano, nós passamos por muitas adversidades. Creio que a igreja foi a que mais sofreu. Em resposta disso, são os lugares que estão vazios nesta noite. Mas até aqui nos sustentou o Senhor, não é mesmo? Se você está com saúde, você já é motivo de glorificar a Deus. Porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. E está falhando. Som. Deu. E nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Saiba que você não está aqui em vão, você não nasceu em vão. Deus tem um propósito na tua vida. E a pergunta é: o tema da nossa palavra que nós vamos meditar hoje: que igreja sou eu no mundo? Eu busquei a Deus, né? Alguns dias já Deus já vinha ministrando algo no meu coração, busquei a Deus e Deus veio confirmando em algumas palavras, inclusive na palavra inicial, né? Nós somos cidadãos dos céus. Aqui nós somos embaixadores de Cristo. E nós não estamos aqui por estar. E Deus tem levantado um exército para servi-lo no reino espiritual, no qual você e eu fazemos parte. Nocivo é pensar que por não exercer algum cargo dentro da igreja, você não será visto por Deus e pelo diabo. É um pouco forte, irmãos, mas Deus ministrou isso no meu coração. Por Deus, porque Ele te chamou e Ele espera que você se posicione. Seja para orar, seja para ser ombro amigo, seja para falar do amor de Cristo. Deus espera esse posicionamento de nós enquanto igreja. Ou pelo diabo. Pelo diabo, nós somos alvos dele a partir do momento em que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que você ergueu a sua mão e falou: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, ali, automaticamente, você virou um alvo em evidência. Automaticamente. Sempre foi assim e sempre será assim. Que isso não nos assuste. Se te assustou, busque a Deus. Mas que nos desperte a um posicionamento enquanto o corpo de Cristo.
Em Tiago 4:4 diz bem assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você é amigo do mundo, você está contra Deus. Se você ama o que há no mundo e deseja praticar as obras do mundo, você está contra Deus. E contra Deus ninguém pode. Precisamos ser decididos. Amados, o inimigo sabe o seu nome. O seu nome é igual ao meu. Cristão. Muitos nos outros países estão sendo perseguidos por levar esse nome. Não pense você que só por vir ao culto de domingo receber a palavra, você não está sendo notado no reino espiritual. O reino espiritual te enxerga. O diabo te fulmina. O mundo espiritual, ele é real. Como outro dia o irmão Lucas disse na célula. O mundo espiritual é vivo. E cada um de nós precisamos nos ater que ele existe e que não existe meio termo. Em um livro que eu estou lendo, Mulheres com Espada, Lisa Bevere escreveu: não existe território neutro. Ou você está com o diabo ou você está com Deus. Isso aqui não existe. Não existe. O famoso ficar no meio do muro, sabe? Não existe. Existe uma força das trevas muito real, muito bem estruturada nesta terra, que luta contra tudo o que representa a luz e a vida de Deus. O objetivo de Satanás é distraí-los quanto a quem você realmente é e qual é o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. Esses 3 trechos eu tirei do livro, que eu achei muito interessante e que vale a gente refletir. Existe uma força contrária à de Deus. E o objetivo de Satanás, existe uma força contrária contra a obra de Deus. Estruturada, ela está bem estruturada. Ela está bem equipada. Contra tudo que representa luz. Você tem sido luz? Então, existe uma força contra você. E o objetivo de Satanás é distraí-lo quanto a quem você é. Amados, durante essa pandemia, eu sei que não foi fácil para ninguém. Muitos, graças a Deus, na nossa igreja, todos tiveram amparo de Deus, não faltou nada. Mas em algum momento Deus nos colocou para pensar. E se a gente não vigiar, a gente coloca em dúvida quem a gente é. O inimigo, ele jogará distrações como ofensas, mal-entendido, tentará trazer questões já resolvidas para te colocar em crise existencial. Você nem percebe, você está lá ruminando. Coisa que já foi. Ele tentará desenterrar mágoas já perdoadas. Já aconteceu comigo. Eu já perdoei. Por isso que a gente tem que ficar ligado. Tentará fazer você se lembrar dos fracassos já superados.
Ele vai tentar trazer. E se você não vigiar, você vai cair de novo. Ele tentará, amados, levantar altar em seu coração de idolatria. Tudo que te tira da presença de Deus, ele vai tentar. E se você não decidir lutar contra, ele vai conseguir. Tiago 4, capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Se todas as vezes que as tentações do maligno vier sobre as nossas vidas, nós corrermos para a cruz, pedindo a misericórdia de Deus, buscando a Deus, correndo da face do mal, ele vai falar assim: não tem nem chance de eu jogar alguma coisa nesse crente aí. Vai jogar vícios, distrações de jogos, distrações de programas de TV, distrações de lazer em excesso. Ele vai trazer, ele vai tentar. Amados irmãos, todo chamado requer renúncias. E normalmente é aquela renúncia que a gente vai ter que renunciar àquilo que a gente mais gosta. Por que que é o que mais gosta? Porque é o que a gente coloca em primeiro. E aí a gente fica ali, será? Não tenha medo de se entregar a Cristo e aceitar o que Ele tem para você. Entregar em suas mãos, porque Ele te capacita. Às vezes a gente fica com medo de se entregar em prol da obra, porque a obra do Senhor, é muito gostoso fazer a obra do Senhor. É muito bom. Mas a obra do Senhor nos trará experiências que a gente não vai ter se a gente ficar sentado lá no sofá. Às vezes a gente é confrontado lá no trabalho e a gente fica com medo de... No trabalho que eu falo assim, no meio, fora da igreja, no convívio, né, secular, trabalho, faculdade, círculos de amigos, porque nós temos amigos que não são cristãos também. A gente não pode virar as costas. Às vezes a gente, né, fica no meio termo, no ponto neutro. Eu não posso falar de Jesus, porque senão... Porque hoje tem sido desafio. Se você fala do amor de Cristo, se você fala das ordenanças que o Pai deixou, você é criticado, você é retalhado. E se a gente não tiver um preparo, é perigoso até a gente desviar. Então Deus, Ele te capacita. Não tenha medo de amar. Amar o próximo, amar o ingrato, amar o que ofendeu, amar. A palavra do Senhor nos traz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Porque se a gente for olhar as coisas que a gente faz de um outro ângulo, como se fosse uma outra pessoa, nós não nos amaríamos. Porque todos nós temos falha. Né? Não tenha medo de sofrer por Jesus. Não tenha medo de repente, você for dar algum aconselhamento e alguém te ferir, até mesmo irmãos da igreja, não tenha medo.
estando debaixo da autoridade de Cristo, fale. Chegue, converse, aconselhe, abrace, perdoe. Porque, de fato, nós seremos açoitados. Nós seremos, digamos que feridos, a gente vai até sangrar. Porque somos humanos. Só que a gente tem o Espírito Santo Consolador que vem com o bálsamo. Ele vem e passa o seu bálsamo e toda ferida é sarada. Amados, a oração da madrugada tem sido uma bênção. Se você não está vindo, venha. Venha. É uma vitamina que a gente toma. A gente sai daqui. Né? Eu tenho aprendido muito na oração da madrugada. Eu tenho aprendido muito. Então, não tenha medo de sofrer por Jesus, por levar a bandeira de Cristo. Às vezes, nós seremos julgados pelos próprios familiares. Eu conheço você. O que você quer falar? Você tem defeito. Você faz isso, faz isso, faz isso. E aí a gente precisa estar amparado na palavra do Senhor. Nós sempre sofreremos em nome de Cristo. E tem que ser assim. E que bom que é assim. Paulo diz em 2 Coríntios, vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. Do 7 ao 11. Na minha Bíblia aqui tem alguns subtítulos. E eu achei interessante o subtítulo dessa passagem que nós vamos ler agora. O poder de Paulo vem só de Deus. Às vezes a gente quer fazer com a força do braço. Aí é onde que a gente trupica e cai. Então nós temos que ter consciência de que tudo que nós vamos fazer é dependência do Senhor. E é Ele que nos capacita. O que foge disso é carne. E aí não surte efeito, não há transformação, não há libertação. Então Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, do 7 ao 11. Vou ler. Temos, porém, este... eu vou colocar o óculos. A pessoa usa óculos e depois. Sim. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Vou ler aqui. Em tudo somos atribulados. Ei, crente, você será atribulado aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então aqui, Paulo está dizendo para nós que nós seremos perseguidos, nós sofreremos, nós choraremos. Vai ter momento que é só você e Deus no seu quarto.
E ele ainda diz que nós não desanimamos. Nós, em tudo somos atribulados, em tudo. O que nós temos vivido aí, nesse mundo, cada vez o cerco está fechando mais. Cada vez mais, cada vez mais. E se a gente não estiver firme nas promessas do Senhor, firme naquilo que o Senhor colocou para nós fazermos, ficarmos retardando, querendo depois, nós sofreremos. Pior, sem Ele. Nós seremos perseguidos. Às vezes pelos nossos, nós seremos perseguidos. Ele está nos avisando, nos alertando aqui. Nós somos chamados para estar em constante batalha. Se você se julga incapaz, ou você não tem muito conhecimento acerca da palavra, junte-se a quem sabe que pode te ensinar, que pode contribuir na tua vida. Seja humilde em admitir que não sabe, mas faça alguma coisa. Mexa-se. O reino espiritual está te enxergando. E você precisa estar equiparado da armadura de Cristo. Você precisa estar munido, pronto, atento, pronto para o ataque. Não dá para ficar só aqui sentado, às vezes disperso. Não dá, amados. Jesus está voltando. A nossa igreja, ela é uma igreja assim, muito movida de amor, sabe? Me senti muito acolhida desde quando eu vim para cá. E aqui nós temos tantos trabalhos que podem nos ajudar a não ficar desgarrados. Nós temos a oração da madrugada, que tem sido bênção na vida de muitos irmãos. Nós temos a reunião de intercessão, todas as sextas-feiras. Tem sido bênção também. Um local onde você, uma reunião onde você aprende do Senhor, você intercede e recebe oração. As células, amado, lugar de comunhão, lugar de crescimento, discipulado. Aquele irmão amigo que está caminhando do teu lado, o café com os homens, que vamos retornar agora. Glória a Deus, né? Cadê os homens? O grupo de mulheres que nós temos lá, estudo no WhatsApp. Os cultos de terça, de domingo. Amados, nós não estamos desamparados, nós não estamos sem meios para poder nos estruturar. Nós não podemos dizer, mas eu estou solto. Não, você não está solto. Aqui é uma família. E nós temos todas essas ferramentas disponíveis para você acessar, para você se aperfeiçoar. Não se esqueça, você é alvo. O que você tem feito para não ficar vulnerável à mercê de Satanás? O que você tem feito? Só vindo aos cultos de domingo e terça? Não buscado ajuda, não ido pedir um conselho, uma dúvida? Você quer ser alvo do inimigo ou alvo das bênçãos e promessas de Deus? Você escolhe. Só relembrando, você não passa desapercebido no reino espiritual. Não pense você que você está lá escondidinho. Não está. Você não está desapercebido porque você vestiu uma camisa escrito Jesus Cristo, o Salvador.
Pertencemos a um exército de Deus, onde teremos a oportunidade de sermos amadurecidos espiritualmente a cada batalha, irmãos. A cada luta que a gente passa, é uma oportunidade de crescer. Que nós possamos nos alegrar em ser submetidos a essas batalhas. Porque eu acredito que o crente que ele não tem uma batalha espiritual, que ele não tem uma luta, ele está estagnado. Ele precisa se mexer. E que não seja somente essas lutas que o farão se mexer, entende? Nós devemos nos alegrar nas lutas. Nossa, Mari, você está doida. Sim. Nós devemos nos alegrar ao ser submetido aos desafios que Deus nos coloca. Pois é sinal de nova credencial. Eu não quero ficar com a mesma credencial, eu quero mais credencial. Só que para isso eu preciso ser submetida às provações do Senhor, processo. Precisamos deleitar no Senhor em meio às lutas, desde as pequenininhas até as maiores. Eu vou testemunhar uma coisa aqui muito engraçada. Eu estou com problema de água lá em casa. Está vindo água em todas as casas, menos na minha. E mulher de casa sabe que falta de água em casa, misericórdia. E a minha ficha caiu, que eu estava sem água depois de 4 dias, né? Olha a pessoa. Mas assim, eu achei, ela vinha um pouquinho, depois parava. Aí acabava, depois vinha um pouquinho, entendeu? Depois parou de vez. E aí, assim, eu não falei para ninguém, né? Eu comentei com a Meire, né? Eu tenho vindo, quero te agradecer, Meire, irmã Roseli também, que não está aqui presente. Irmã Roseli tem sido um exemplo na minha vida. Ela tem feito a obra, tem me ensinado muito. Pelo exemplo dela, posso falar, Meire? A Meire deu um start, e eu já estava com desejo de fazer caminhada, só que eu estava assim, será que eu vou, será que eu não vou? Aí Deus uniu o útil ao agradável. Ela, não, vamos fazer caminhada depois da oração. E eu vinha e ficava ali esperando. Falei, mas por que eu não venho para a oração? Eu vou vir também. E ali eu animei. Graças a Deus, né? Ela tem vindo todos os dias. Eu ainda estou faltando alguns dias, mas eu prometo entrar no alinhamento. Mas assim, e nas nossas caminhadas de manhã, a gente conversa muito, né? E aí eu comentei com ela que, né, eu estava sem água e tal. Aí cheguei em casa. Aí o William foi fazer os corre para poder ver como que arrumava a água. Aí o irmão Lucas apareceu lá com um garrafão de água. Glória a Deus. E eu falando com ela no WhatsApp, e ela falou, ai... E aí eu recebi uma notícia não muito legal naquele dia, e eu fiquei assim, eu falei, opa, Deus está querendo me ensinar alguma coisa aqui. E aí a Meire me deu um aconselhamento, aí eu falei assim, Meire, eu não consigo mais estar em uma luta e não deleitar no Senhor e ver algo de bom que Deus está me proporcionando. Não consigo. Quando eu vejo alguma luta, eu já começo a rir, sorrir. E ela achou interessante essa minha fala. E existe um salmo que, desde a minha adolescência, eu amava ele. Adolescente, né? Imaginava que... Está lá em Salmos 37. Imaginava que Deus ia fazer tudo. Ele faz. Mas eu não tinha entendimento. E eu gostava muito desses salmos. Então,
A gente precisa deleitar no Senhor em meio às lutas. Deleitar no Senhor nesse período é aceitar o tratamento de Deus, pois é nas lutas que somos aperfeiçoados. Nós nunca sairemos de uma luta como nós entramos, amados. Nunca. Sempre sairemos diferentes. Então, lá em Salmos 37, do 3, 4, 5 e 7, eu frisei a parte A. Trazendo para o contexto da guerra, da luta, da batalha, olha só. Confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Entenderam? Então, isso me saltou aos olhos. Eu preciso aprender a deleitar nas lutas. As lutas me levam para frente, me faz progredir, me faz matar a carne também, renunciar. Então a gente usa mais esse salmo, às vezes quando está condicionado a confia no Senhor e faz o bem, que Ele te concederá os desejos do seu coração, mas também nós não queremos confiar na luta. Quero sair dessa luta logo. Ei, mas para você ter a sua vitória, você tem que passar pela luta. O pastor pregou domingo aqui. Citou a irmã Maísa. Para a gente ser aprovado, a gente precisa ser provado. Então, deleitar no Senhor, a casa está caindo. Mas você está ali firme e forte. Se deleitando no Senhor. Porque quem confia no Senhor e faz o bem, anda nos caminhos, obedece a tua palavra, busca, ora. Quem agrada-te do Senhor, se submetendo na promessa, na provação. Quem entrega o seu caminho ao Senhor. Entregar mesmo, totalmente. E quem descansa no Senhor e espera nele. Amados, em meio às lutas, jamais sairá derrotados. Jamais. Que não sejamos endurecidos nesse processo, murmuradores, achando que Deus não ouve nossas orações. Ter aquela sensação, quanto mais eu oro, mais problema aparece. Parece que mais fica difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Irmãos que estão aqui, irmãos que estão em casa assistindo. Fica firme. Fica firme. Suas orações estão subindo. Deus está ouvindo a tua voz. O céu está reconhecendo a tua voz. Adore Ele, busque Ele. Não desista. Você pertence a um exército de Deus. Seja um soldado corajoso, fiel, e que tenha vitória no Senhor. Porque ela virá. Seu lar depende de você. Às vezes é só você que serve a Deus lá na tua casa. Imaginou se você, Deus livre, deixar desvia? Morre todo mundo. A sua casa precisa de você, de joelho. O seu lar depende das suas orações. A sua casa depende do seu posicionamento. Você e eu somos igreja. E como igreja, precisamos estar atentos. Pois estamos vivendo nossos últimos dias aqui na terra, amados. A gente acha que está longe, mas não está, não. Jesus voltará para buscar uma noiva forte, preparada e ornamentada. De que forma nós temos nos preparados? O que apresentaremos para Cristo naquele dia? O que falaremos para Deus em relação aos nossos dons?
O que você fez com o seu dom que eu te dei? Você pregou a minha palavra? Você orou por aquele enfermo? Você expulsou os demônios quando aquele endemoniado na rua estava perturbado? Você atendeu o chamado? O que você fez com os ensinamentos que eu te dei? Jogou aos porcos? Ou usou para buscar as almas que eu comprei na cruz com o meu sangue? Ele nos perguntará naquele dia. E o que nós vamos dizer? Amados, glória a Deus. Aleluia. Eu comentei com o William a respeito de uma coisa. Eu ainda assim estou aprendendo, né? Eu ia comentar com o pastor ontem, na casa do pastor, mas eu fiquei meio assim. Já é 2 vezes, amados, que eu estou assim. Sabe aquele momento que você está... Você não tá... Você está ali descansando, ou você está fazendo alguma coisa, porque Deus me mostra as coisas assim. Cada um Deus mostra de uma forma. Deus me mostrou um exército de armaduras. Eu achei isso muito forte. Eu não sei se eu vou conseguir transferir isso para os irmãos. Era assim. Eu via um monte de armaduras prateadas, polidas, reluzentes, novinhas em folha. Toda trabalhada em pedras preciosas de várias cores. Como se ela estivesse sido preparada para um povo. Só esperando. Só esperando. Aquele povo ir lá e se vestir. Aí eu, na minha cabeça. Esqueci disso. Passou mais uns 2 dias. De novo, irmãos. Eu vi. Coisa mais linda. Eu acredito que Deus está levantando um exército. E eu quero fazer parte desse exército. Eu quero vestir uma dessas armaduras. Eu quero. E essa noite eu tive um sonho. Que eu estava aqui. E a igreja estava lotada, lotada, lotada. Eu só via daqui para cima. De tanta gente que tinha. E eu via daqui para lá, assim, onde está Priscila e Cleiton. Mas estava fechado de gente. E eu olhei aquilo e eu tive um sentimento de choro, de desespero, porque aquelas pessoas estavam normais. Estavam assim como nós estamos, de roupas normais. Todas estavam assim para mim. Olhando, esperando algo de mim. E eu fiquei assustada, e eu fiquei com medo. E comecei a chorar, porque eu via que aquelas pessoas precisavam de algo que eu não tinha ainda. Existe um povo que precisa de nós, que precisa da palavra que nós já temos em nós, que Deus já colocou em nós. E nós precisamos levar essa palavra. Existe um povo sedento, um povo que está calejando, que precisa de ouvir a palavra. Amados, nós temos que ser o povo, quando o mundo olhar para nós e falar, aquele povo realmente tem Deus neles. Temos que ser luz, não no sentido de eu sou, mas Senhor, derrama a tua graça em mim para que eu leve, para que eu ministre a palavra. Amados, o mundo ainda acredita na seriedade do povo cristão. Eu estava outro dia num ambiente
E uma colega de trabalho estava contando, conversando. Sabe quando você passa, você não tem como você não escutar. Ela estava conversando, mas não tinha problema ninguém passar e ouvir. E eu escutei ela falando bem assim. Aquele senhor, ele veio aqui, falou que, em relação às eleições, falou que não éramos para votarem no candidato tal, porque era pecado ou era contra os princípios. Beleza? Aí ela soltou uma pérola. Ah, eu fiquei entristecida, né? Pena, porque ele é pastor. Eu fiquei triste e alegrei ao mesmo tempo. Triste porque não sei qual a palavra que ele usou. A gente tem que se posicionar, amados. Mas a gente tem que saber usar as palavras. Mas eu fiquei feliz, sabe? Porque o mundo ainda acredita em nós. Apesar de tantos escândalos envolvendo os cristãos, eles ainda procuram a identidade de Cristo em nós. Eles procuram. Eles querem ver. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra, amados. E eles procuram em nós, e nós precisamos ser transformados, não impressionar, não encenar, ser transformados para verdadeiramente eles enxergar Cristo em nós. Nós temos que levar a sério a isso. Amados, vocês já ouviram aquela frase que fala bem assim: eu não tenho que provar nada para ninguém. E trazendo para o contexto de testemunho de cristão como igreja, como soldados de Cristo, a frase, Deus me trouxe esse entendimento, essa frase, essa reflexão, até comentei com o William um culto desse, depois de um culto. Deus me colocou assim: eu não tenho que provar nada para ninguém, mas minhas atitudes têm provado alguma coisa. E o que elas têm provado? O que o meu testemunho de vida tem provado para os meus irmãos? O que o meu testemunho de vida tem provado para o mundo? Tem provado que eu sou noiva preparada, ornamentada, forte? Tem provado que sou soldado preparado, pronto para guerrear? Amados, tem uma outra frase que eu achei muito interessante de Lisa Bevere. A pressão e as circunstâncias ao nosso redor não podem moldar nossas orações. A pressão e as circunstâncias ao nosso redor não podem moldar as nossas orações. Nós não podemos viver em imediatismo. Esperar o problema chegar para orar. A gente tem que viver em oração, para quando o problema chegar, não fazer nem cócegas, ou você está preparado. Que não cheguemos a Deus por meio da oração imediatista, mas que tenhamos um relacionamento profundo com o Pai em oração, leitura da palavra, para que no dia da adversidade possamos deleitar no Senhor, na certeza de que não pereceremos, mas sairemos mais fortalecidos em Cristo Jesus. Nós precisamos nos posicionar enquanto igreja. E nós temos que tomar uma decisão. A Bíblia, ela relata a história de Josué, quando ele foi guerrear contra Ai. E ele perdeu a batalha. E ele questionou para Deus: por que nós perdemos a batalha para um povo menor que o anterior?
E Deus mostrou. Acã roubou e escondeu dentro da sua tenda. E Deus deu um direcionamento para ele. E ele foi e executou. Até quando a gente vai ter que sofrer uma perda? Nós não podemos viver em contra-ataque. Nós temos que viver em ataque. Nós somos um povo que fomos levantados para atacar, não para contra-atacar. Josué perdeu essa batalha. E ele teve que fazer um contra-ataque depois que ele consertou. Que não vivamos escondendo coisas no nosso íntimo. Perdendo batalhas para depois ter que contra-atacar. Som. Foi bênção para som. Foi bênção para Josué depois? Foi. Mas ele teve que consertar um erro. Que não vivemos em contra-ataque. Que não vivamos tendo que... É claro que a gente tem que reconhecer os nossos erros. Mas que isso não seja um estilo de vida. Porque Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser vitoriosos. Amados, existe uma batalha a qual você e eu fomos convocados para guerrear. Vamos juntos rumo à vitória. Porque o nosso general é Cristo. E com Ele a vitória é certa. Esta é a palavra que o Senhor trouxe no meu coração para entregar para a igreja. Eu espero que sirva de bênção na vida dos meus irmãos. Você que está orando, não desanima. Você que está em luta, persevere. Ore mais, ore mais, ore mais. Você que não está em luta, ore mais. Porque se a gente for fazer a vontade do corpo, amados, a gente não serve a Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês aqui e dos meus irmãos em casa. E que todos possamos ser equiparados, ornamentados, para naquele grande dia o Senhor diga: vinde a mim, benditos do meu Pai, você é minha noiva. Amém? Vamos orar, amados? Eu gostaria que a equipe de louvor subisse para a gente cantar junto esse hino. Declarar que o nosso general é Cristo. Porque com Ele somos mais que vencedores. E as tribulações desse mundo não